Estamos de volta com o programa Eclésia nessa noite. Estamos falando sobre a vida de São Pio, o Padre Pio de Pietrelcina, famoso Padre Pio que muita gente ouve falar. A gente quer aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais sobre a história e a vida desse grande santo. Quero lembrar a todos que os nossos programas da Rede Século XXI ficam sempre disponíveis no portal da Rede Século XXI, que é o rs21.com.br, e o programa Eclésia também sempre está disponível. Se você perdeu algum dos assuntos que a gente abordou aqui em outras semanas, a gente fez um monte de programa bacana ultimamente e a gente tem bons assuntos para você aprender mais catequese, história da igreja. Entra então lá no nosso portal, procura por programa Eclésia e fica disponível então. Esse aqui em breve estará disponível também lá no nosso portal, tá certo? Voltando a falar sobre o Padre Pio, né, Padre Guido? Então a gente já disse aqui no nosso primeiro bloco, se trata de um taumaturgo, né? Um grande santo na qual presenciou milagres, que Deus agiu de maneira muito generosa na vida de Padre Pio. Grandes dons, como alguns que o Padre Guido já estava lembrando, assim. Ele tinha o dom de entender o que a pessoa ia dizer na confissão antes mesmo da pessoa dizer. Ele já dizia o pecado daquela pessoa. Muitos casos, a pessoa ia se confessar com ele e nem tinha dito ainda o pecado, ele já completava, você esqueceu tal pecado e tudo mais. Mas não foram poucos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Só os grandes santos tiveram isso. Aliás, grandes santos, a igreja, graças a Deus, tem muitos, né, Padre Guido? Sim. Dá para comparar a vida de Padre Pio a grandes santos do passado, como, por exemplo, talvez o maior taumaturgo da igreja, que é Santo Antônio de Pádua, ou São Francisco Xavier, que vivenciaram muitos e muitos milagres. Dá para comparar, né, a vida de Padre Pio a esses grandes santos? Sim, podemos fazer uma comparação. Cada santo no seu tempo, no seu momento específico na história da vida cristã. Como dos santos modernos, podemos dizer que não temos palavras para qualificar o Padre Pio de Pietrelcina. Tamanho foi a grandeza, digamos assim, dos dons que ele recebeu da parte de Deus e que colocava inteiramente a serviço do próximo. Uma pessoa de profunda humildade que, claro, ele mesmo percebia de ser um instrumento nas mãos de Deus. Você acaba de dizer o fenômeno da bilocação. Olha ele que no caso de Padre Pio está confirmada a quadrilocação. Quadrilocação. Isto é, ele se tornou presente em 4 lugares ao mesmo tempo, e a distância até de milhares de quilômetros. Um fenômeno que a ciência, claro, não pode absolutamente explicar. E ele usava também estas qualidades que Deus lhe dava para socorrer as pessoas. Se tiver algum telespectador desavisado, ou que não está muito acostumado, ou que nunca leu a história de um grande santo, pode até soar estranho. Como assim estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Em 2 ou 3 ou até 4 lugares ao mesmo tempo. Mas isso não é novidade. Padre Pio não foi o primeiro santo agraciado com o dom da bilocação. O próprio Santo Antônio de Pádua, que eu disse agora há pouco, aconteceu isso na vida dele. São Francisco Xavier, aquele grande santo jesuíta, também aconteceu na vida dele. O nosso querido santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, também há relatos de bilocação. Dá para dizer assim, Padre Guido, que Deus age como e quando Ele quiser. Não dá para dizer que isso da igreja tem um tempo, já acabou, faz parte do passado ou do presente. A ação é de Deus, né? Exato. Não vamos colocar nenhum limite ao poder de Deus. E os santos que também usam esta qualificação de ser taumaturgos são as pessoas das mais humildes que viveram no mundo. E tudo que eles faziam, sabendo que, claro, estavam superando até o caminho normal da natureza, era para dar a maior glória de Deus e, sobretudo, para resgatar a pessoa humana da sua pobreza e do seu pecado. Já que a gente entrou no assunto, então, de bilocação, há alguns relatos famosos, né, Padre Guido? Por exemplo, o próprio Dom Orione, que também é santo, tem um episódio que ele... Bom, Padre Pio, depois que ele... Só para confirmar aqui, para a gente não perder o fio da meada. Depois de 1916 até 1968, que foi o ano da sua morte, ele nunca saiu de São Giovanni Rotondo, esse vilarejo no sul da Itália, próximo à cidade de Foggia. Ele nunca saiu dessa região. Mas ele esteve presente em muitos lugares do mundo, nesse dom extraordinário chamado bilocação. Conta pra gente o caso de Dom Orione, que se encontrou com o Padre Pio. Sim, Dom Orione, que é santo também, Santo Luís Orione,
Ele encontrava-se na praça de São Pedro, no meio da multidão, em ocasião da canonização de Santa Teresinha. Do Menino Jesus. Do Menino Jesus. Se não me engano, é 1925 que ela foi canonizada. Né? Exato. E de repente, ao lado de Dom Orione, que repito também ele é santo, aparece o Padre Pio de Pietrelcina. E os dois conversando de uma maneira muito bela, amigável, como, digamos assim, como pessoas que fazia tempo que se conheciam. Quando o Padre Pio estava naquela hora dentro do seu convento em São Giovanni Rotondo. E mais ainda, não foi a única vez que a bilocação fez com que este homem estivesse presente em outro lugar. Nós sabemos que durante, digamos assim, a perseguição contra ele, alguém chegou até a dizer para o Santo Padre, o Papa da época, de baixar um documento proibindo ao Padre Pio de celebrar a Santa Missa. Quando o Papa estava prestes a assinar o documento, quem é que entra no escritório do Papa no Vaticano? Padre Pio. Que coisa. E diz para o Papa, por favor, não faça isso. Eu conheço este homem, não é bem assim. O Papa ficou até meio surpreso, não assinou. Este Padre Pio saiu da presença do Papa e o Papa logo chamou o secretário e disse: escuta, me chame por favor este frade que acaba de sair agora do meu escritório. Mas qual frade? Ninguém tinha visto ninguém. O Padre Pio estava no seu convento e o Papa não assinou o documento. Olha só. Olha, são tantos relatos de milagres extraordinários na vida do Padre Pio. Nós estamos dizendo que se trata de um grande santo, um grande taumaturgo. São tantos e tantos que a gente poderia fazer muitos programas só para falar dos milagres que ele presenciou. Principalmente esses da bilocação, são tantos relatos. Mas nós escolhemos um para mostrar para vocês. Vamos mostrar a foto aí, produção? Acho que a gente tem a foto aí do cardeal. É o seguinte, a história aconteceu na Hungria. O cardeal esse aí, ó, o cardeal da Hungria, o nome dele é difícil de pronunciar. József como é que é? Mizinski. Mizinski. Sim. Esse aí é o cardeal. Ele estava sendo preso nessa ocasião, em 1948. Ele estava sendo preso pelo regime comunista que dominava lá aquela região. E ele foi acusado falsamente de ter confabulado contra o governo socialista daquela região. O socialismo que perseguia a igreja, então, prendeu esse primaz da Hungria, esse cardeal primaz da Hungria, e decretou prisão perpétua para esse grande personagem da igreja da Hungria. Acontece que ele não ficou preso durante toda a vida, não. Ele ficou preso só 8 anos, porque houve depois uma revolta popular, na qual ele conseguiu ser liberto. Depois que ele foi liberto, ele contou uma história que, então, só ele poderia contar, mais ninguém, que aconteceu uma visita um pouco inesperada na prisão desse cardeal. Quem foi lá, Padre Guido? Quem foi lá? Foi o Padre Pio. Padre Pio se apresentou dentro da cadeia, gente, com um pacote. O que tinha dentro daquele pacote? Todos os paramentos para este cardeal celebrar a Santa Missa. E o cardeal pegou os paramentos e o Padre Pio foi o coroinha. Olha só. Depois que terminou a Santa Missa, ele desapareceu. Então, esse cardeal estava preso durante esses 8 anos. Muita vontade de celebrar a missa, fazia muito tempo que não celebrava. De repente, do nada, o Padre Pio, que nunca tinha saído lá do sul da Itália, visitou então ele na Hungria, levou os paramentos para celebrar a missa e ainda foi acólito dele na missa. Então, isso está relatado num livro. Sim. O próprio cardeal conta depois que ele saiu. É algo, só os grandes santos viveram isso, não tem como, né, Padre Guido? Exato. E o Padre Pio, como vamos falar daqui um pouquinho, que sofreu muito, mas muito mesmo, acabou tornando-se um santo muito, muito amado. Até o ponto ele que quando ele foi canonizado pelo saudoso grande Papa e Santo também, João Paulo II, foi no dia 16 de junho do ano 2002, até a Praça de São Pedro, lá no Vaticano, se tornou muito pequena, diante do fluxo de centenas de milhares de pessoas. Tiveram que colocar telões numa outra grande praça de Roma para todo mundo assistir. E o Papa marcou presença, não fazendo uma bilocação, mas fez uma jogada, digamos, que agradou a todo mundo. Isto é, celebrou a Santa Missa de canonização na Praça de São Pedro. Mas logo que terminou a comunhão,
antes de dar a bênção, desceu o helicóptero lá na praça e o Papa foi para outra praça onde tinha mais de 200.000 pessoas e terminou a missa na outra praça dando a bênção. Era tanta gente que ele começou lá na Praça de São Pedro, mas terminou com a bênção final numa outra praça distante, então, para que todo mundo pudesse participar, né? Assim, um belo sinal do Papa João Paulo II. Aliás, o nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, também santo, há relatos que ele também teve relações com o Padre Pio. Parece que eles se encontraram enquanto ele era um jovem, né? O Karol Wojtyła era um jovem, encontrou com o Padre Pio.